na seleção de lideranças a partir do ano que vem, de 2025. Eu converso agora com o diretor associado da Evermont Institute, referência em recrutamento executivo, Paulo Wallendorf. Bem-vindo ao Poder RS. Obrigado, Orestes. Agradeço a oportunidade. Vamos lá. Primeiro, antes de falar das tendências, eu quero saber o que faz a Evermont Institute. Bom, o Instituto ele nasceu a partir de uma seguinte premissa. Como o negócio da Evermont era a contratação de executivos, ela conseguia garantir essa primeira etapa, que é a entrada de profissionais nas organizações. Mas dali para frente, não há uma garantia de que esses profissionais fiquem nas empresas, por N motivos, N ineficiências eventualmente que ocorrem. Então, o Instituto ele vem com a ideia de que a gente quer se preocupar também com o depois. Como a gente torna empresas mais competitivas, mais atrativas e que as pessoas escolham ficar, portanto, nessas organizações. Isso foi uma demanda do mercado, das empresas e dos executivos? Essa é uma demanda constante, porque, no fim das contas, quando tu perde um executivo, quando tu perde um colaborador, o custo de substituí-lo é muito grande, ele muito alto. É muito alto, ele é um custo escondido. Não é o custo monetário, né, da rescisão, é do retreinamento, retrabalho. Exatamente, e o próximo processo, então tem toda uma lógica que precisa ser reconstruída e que tu perde histórico, enfim, perde a influência, perde todas as redes que aquele profissional anterior já tinha estabelecido. O ano passado, no final do ano, antes de assumir aqui a direção da rádio e da TV, eu participei de um processo seletivo de uma grande multinacional. E aí esse processo durou 90 dias. No final, eu saí deste processo, bem no finalzinho, saí do processo porque fui convidado para assumir a direção da rádio e da TV. Logo em seguida, 30 dias depois, o processo foi concluído e uma executiva foi contratada para uma vaga de direção de marketing e comunicação. Ela ficou 15 dias no novo posto e pediu demissão. Então, imagina só, tu demora praticamente 4 meses para contratar um executivo e escolhe com as melhores ferramentas, foi uma executiva no caso, ela assume e 15 dias depois ela pede para ir embora. Perfeito. Então, ou não ficou claro para ela qual era a vaga, qual era a função, qual era a missão, como é que era a empresa, qual era o desafio dela, ou a empresa não entendeu quem é que estava contratando. Ou tem uma visão um pouco romantizada no processo seletivo. Então, esse também é um ponto assim, que os sócios lá do escritório eles trazem. Cara, como é que a gente transforma em realidade aquela oportunidade que foi vendida no processo? Então, daqui a pouco a pessoa entrou e a vida real era um pouco diferente do que estava sendo vendido. Isso também é um problema. Por isso que a gente fala que a pessoa se mantenha, tu tem que ter os argumentos, tu tem que criar valor para que essa pessoa opte por ficar. Essa é a ideia que o estudo que foi conduzido pela Evermont, o People Trends 2025, ele traz. Qual é a tua proposta de valor para as pessoas para que elas optem por ficar contigo? Então, fala um pouco dessa pesquisa que foi feita, um trabalho muito interessante. Quais foram as conclusões? Tá, perfeito. Bom, a ideia do EVP, do Employee Value Proposition, a proposta de valor para o colaborador, é justamente assim, quais são os argumentos que a empresa terá para que a pessoa veja valor, que ela veja no limite, simplificando, cara, vale a pena estar aqui ou não vale? Vale o meu trabalho, o meu tempo, o meu intelecto ou não? Eu estou sendo reconhecido? Tem possibilidade de desenvolvimento? A minha carreira, eu entrei e tenho possibilidade de crescer, tenho possibilidade de migrar de área, quais as chances que eu tenho de me desenvolver aqui dentro? Então, obviamente que o salário é absolutamente relevante, mas ele não é suficiente para, no tempo, a pessoa optar por continuar. Certamente, no exemplo que tu trouxeste, a remuneração estava acordada. Era muito boa. Em 15 dias, ela não foi suficiente para 15 dias. Então, são outras coisas. É um desafio novo, é uma complexidade diferente de atuação. Ela saiu dizendo, inclusive, que a empresa era tóxica. Como é que não percebe antes isso? Então? Aí entra num segundo ponto, que é muito relevante também, que a pesquisa traz, é a preparação das lideranças. Não adianta eu ter uma liderança... Normalmente, líderes, eles vão crescendo pela sua capacidade técnica de executar o seu assunto, né? Então, se é alguém de marketing, técnicas de marketing, se é alguém de RH... Suas habilidades específicas. E aí, quando chega na hora que a gestão de gente
ela é mais gasosa, ela não está escrito lá numa política de RH na página 7 o que eu tenho que fazer. Às vezes a coisa depende de conhecimento, sabedoria, de um certo nível de improviso pelo repertório que a pessoa carrega. E nem todo mundo consegue, aliás, muito poucos conseguem fazer essa transição, porque é de fato uma ciência social refinada, né? O que é gestão de gente gasosa que tu mencionou agora? É que eu costumo usar esse termo porque às vezes é menos palpável, assim, Orestes. Então, se, por exemplo, para ti, eventualmente, a questão financeira ela é mais relevante para esse teu momento de vida. Para um colega teu, talvez seja ter um desafio diferente. Para um outro, vai ser, puxa, mas eu queria aprender mais sobre determinado assunto. Então, os aceleradores de cada um dependem da liderança captar essas diferenças. Então, não vai ter... Por isso que eu digo, ela é gasosa porque ela não está escrita. Tu precisa conversar, conhecer a equipe. Ela está no ar, só que se tu não captar, é muito provável que aconteça casos como tu disseste. Então, não tem saída. Ou a gestão e a liderança ela melhora e entende que a capacidade técnica dela não é mais a que responde pela posição que ela está, ou invariavelmente a gente vai ter líderes despreparados, líderes no limite tóxicos e que, obviamente, as pessoas vão optar por outras, os bons profissionais acabam optando por outras oportunidades. Você está falando o tempo todo aqui do ponto de vista do executivo. Há uma certa inversão do que ocorria anos atrás. Então, antes, nós, profissionais, a gente ficava mirando aquelas empresas que a gente queria trabalhar. E a gente se adequava às regras, ao jeito de cada vaga de cada empresa. A gente está falando aqui já há um bom tempo e só falamos do outro lado, de nós, profissionais, e que aquele grupo de empresas tem que fazer para nos atrair. Mudou mesmo isso? Mudou. Claro que a gente ainda não tem uma oferta de empregos e grandes empresas que todo mundo tenha... O custo de troca é atravessar a rua. Não é assim, obviamente. A gente ainda vive uma escassez de talentos bastante grande, tá? Mas, obviamente, com o acesso a mais informação, com as possibilidades de trabalho, e trabalhos híbridos, trabalhos remotos, hoje a pessoa que está em Porto Alegre, ela eventualmente consegue trabalhar para alguma empresa no Nordeste do Brasil, para uma empresa na Europa. Eu fui executivo de uma empresa de games que parte da mão de obra aqui de Porto Alegre era acessada por empresas dos Estados Unidos. Então, o cara tem receita em dólar e despesa em real. Duro para competir assim. Então, ou tu cria uma estrutura de empresa com práticas de gestão que as pessoas reconheçam como valiosas, ou a chance de perda, R$1 que a empresa A paga é o mesmo R$1 que a empresa B paga. Né? As oportunidades para os profissionais de qualquer área, elas aumentaram muito com o trabalho híbrido. Sim, aumentaram, sem nenhuma dúvida. E eu acho isso muito positivo, porque fez com que várias empresas que estavam nesses modelos que nem tu trouxeste, olha, eu tenho a minha marca, eu tenho uma marca empregadora forte. Cara, hoje tem até uma pesquisa que saiu de uma multinacional de serviços de RH, que ela traz assim, os 10 argumentos principais no mundo para a pessoa entrar numa empresa. A marca empregadora é lá pela 5ª ou 6ª posição. Para ela ficar, não consta. Ela sai da lista. Porque aquilo ficou... Aquilo não resolveu nada. A marca ficou famosa em algum momento da vida, mas ela não foi suficiente para as pessoas ficarem. A realidade é que ou tu tem um modelo de gestão suficiente e bom, ou não é mais pelo nome, tão somente que as pessoas ficam. Agora, a gente também tem uma escassez de bons profissionais, aqueles profissionais realmente preparados, não só com habilidades técnicas, mas especialmente com habilidades emocionais? Sim, concordo. E isso abre um gap mais relevante, mais importante ainda, porque vamos pensar o seguinte, se de um lado tem empresas que estão esperando expandir suas operações, quando eu falo expandir suas operações, vai contratar mais gente. Eventualmente substituir aquelas que não estão com uma performance legal e tal. Então, eu tenho uma demanda grande de profissionais. E do outro, eu tenho a empresa que encontra uma escassez grande de bons profissionais e que gera um problema
que, bom, eu preciso contratar mais gente, mas eu tenho escassez do outro lado. Então, a minha disputa por talentos, ela é mais severa ainda. Do lado da empresa é mais severa. Por isso que eu falo e bato na tecla. Quer pagar bastante? Ok, às vezes tem empresa que paga muito para cobrir seus gaps de gestão. Não entendo que seja uma estratégia inteligente no longo prazo. As boas empresas conseguem pagar bons salários, mas oferecem outras opções, até para conseguir superar esses problemas de escassez. Bom, o Instituto Evermond fez uma pesquisa aqui, né? Investigou um pouco isso. O que temos de tendência, né, para os recursos humanos, para quem está buscando executivos, agora para o próximo ano? Bom, a gente tem uma realidade, não dá nem para dizer que é pura tendência, mas assim, é a inteligência artificial, né? O quanto e como ela será utilizada, né? O quão gestoras, né, líderes de equipes saberão se adequar a novos processos e como a inteligência artificial ela vai ajudar os executivos a fazer o seu trabalho de maneira diferente. Quanto as pessoas, as equipes, elas terão capacidade de utilizar essa tecnologia não como uma substituição, mas sim como um copiloto das suas ações. Porque, invariavelmente, Orestes, ou a galera aprende o que é, porque não vai dar para brigar contra, tá? Veio forte. Já não dá mais. Não, é assim, para processos seletivos, tem empresa que até com alguma crítica assim, que eu tenho, está colocando inteligência artificial para fazer filtragem de candidatos. Então, pega o teu currículo, vê lá que palavras-chave tem lá, vê aqui do outro lado quais são as palavras-chave do descritivo do cargo, casa, vê qual é o nível de aderência, o que tiver abaixo de tanto já cai fora, já elimina. Eu não gosto, esse é um modelo que eu não gosto, mas... Eu também não. Nada para mim substitui. Eu acho que no início, né, numa seleção inicial, até pode acontecer isso. Agora, depois, nada substitui a conversa. Não substitui. Porque aí a gente está falando muito de inteligência artificial e realmente é uma realidade. Mas e a inteligência emocional? Eu costumo, quando vou selecionar alguém, eu costumo testar essa inteligência emocional. Sim. Às vezes eu sou mais severo, sou mais duro. Porque eu quero testar do outro lado se alguém aguenta, né, ser mais severo. Eu estudo também o psicológico. Bom, tem pessoas que precisam que tu fique chamando atenção quase que diariamente. Tem outras que tu não pode, gostam de trabalhar mais livres. Então, as pessoas são diferentes, as lideranças têm que entender isso. Como é que tu vai fazer isso de uma forma completamente robotizada? Acho que ainda não dá para fazer. O que tem hoje, assim, são alguns assessments, vamos chamar assim, alguns testes que tu faz com uma psicometria já bem testada, que te dá algumas pistas. Né? Então, tem lá um modelinho que é o Big Five, que são as grandes características que as pessoas têm. Já é uma metodologia já antiga, mas, por um lado, ela é boa porque ela foi muito testada ao longo do tempo. Ela te dá bons indícios de como uma pessoa, se ela é mais aberta, se ela é mais fechada, se ela tende a reagir de uma maneira ou de outra. Mas, como toda psicometria estatística, ela é uma aproximação. Ela não vai te garantir nenhum resultado, mas ela te dá algumas dicas. Eventualmente, tu falaste aí, né, de como as pessoas estão em termos de estabilidade emocional, enfim, inteligência emocional. Também as empresas começarem a criar ambientes psicologicamente saudáveis e seguros. Então, para que as pessoas possam dar o melhor que elas têm. Então, se eu entendo que puxa, o Orestes é um cara difícil de eu falar o que eu realmente penso, porque ele é muito reativo. A tendência é eu não falar. Então, aí vai ficando uma massa de gente, assim, querendo dizer um monte de coisa que podia ser super útil para ti, mas fica com receio de dizer. Então, e aí terceiriza para o psicólogo? Não pode fazer isso, né? Não pode fazer isso. Voltamos para a questão da liderança. E aí faz o quê? O que o líder tem que fazer? Tem que conseguir abrir o espaço... Eu tenho uma tática, depois eu te conto. Isso vai ser... Quero ouvir. Porque tem algumas técnicas que tu pode utilizar se mostrando vulnerável. Então, é importante que as pessoas enxerguem que o líder não é alguém que tem todas as respostas. Se tivesse todas as respostas, não precisava estar as equipes ali, né? Já sei o que fazer. Então, demonstrar que também tem as suas questões para resolver, trocar ideias com as pessoas, ser aberto a ouvir. Porque a partir do momento que tu dá o exemplo do que tu quer, as pessoas se sentem mais seguras. E a tendência de em times mais heterogêneos, que não pensam da mesma maneira,
é tu ter processos inovativos e criativos melhores. Tu sabe o que as pessoas estão pensando, então tu não vai imaginando que o clima está bom, mas que, na verdade, na Rádio Corredor ele é horroroso. Não, tu sabe porque as pessoas te dizem, e elas te dizem porque elas têm segurança de que não tem retaliação, de que aquilo vai ser positivo e que está todo mundo, na realidade, remando para o mesmo lado. Né? Eu acho que basicamente é isso, o diálogo, né? Um diálogo franco. Às vezes eu uso um dos meus líderes para ir ter essa conversa antes que eu. Também é importante. Alguém lá mais próximo, né, da pessoa, vai lá e conversa. Olha, estou vendo que tem alguma coisa errada. Capta o que é, né? Mostra que a gente está aberto. Mas tu quer ver como isso é tão frágil hoje, essa relação da liderança? Eu vi uma pesquisa hoje à tarde que mostrava que perguntava para as pessoas: tu estaria aberto a receber o feedback da tua performance via uma máquina gerada por aí? E mais de 50% das pessoas disse que sim, que toparia experimentar para ver como é que é. Porque provavelmente a relação hoje com a liderança que tem... É mais fria. É mais fria. Ou não existe. Ou não existe, ou eventualmente não existe. Né? Então, uma relação, mesmo que seja com uma máquina, né? Ela é melhor do que algo que não tem, ou que é mínima. Então, sem troca. Isso que eu digo, a questão da inteligência artificial entrar é relevante, mas tem que cuidar para ela não ficar cobrindo gaps de pessoas que deveriam estar fazendo o seu trabalho e não estão. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa sobre justamente isso, essa união. Inteligência artificial, absolutamente fundamental para o trabalho daqui para frente. Tem um monte de dúvidas, né? Bom, o que eu faço, como é que eu uso no meu dia a dia? E inteligência emocional. O que é mais importante agora? O que as empresas e os executivos estão buscando para o ano que vem? Como juntar essas duas coisas? Eu acho que a resposta está um pouquinho no final da tua pergunta. Não tem, assim, eles querem mais isso em detrimento daquilo. Nenhum, nem outro. Os dois. Os dois, porque não tem jeito, assim, quanto mais operacional é uma tarefa, maior a tendência de ela ser automatizada no tempo. Portanto, os trabalhos, eles cada vez serão mais cognitivos, mesmo que eventualmente rotineiros. Mas a tendência de trabalhos cognitivos, para tu conseguir motivar alguém, tem um estudo de um economista chamado Daniel Pink, que ele classifica como 3 grandes blocos como motivadores intrínsecos das pessoas. Uma vez resolvidas as questões financeiras, autonomia, maestria e propósito são os 3 grandes itens que motivam as pessoas no longo prazo, sobretudo nessas tarefas ligadas a trabalhos criativos ou que exigem mesmo níveis rudimentares de cognição. Então, para tu conseguir que as pessoas produzam isso, não dá para ter só o conhecimento técnico ou só alguém emocionalmente estável. Eu preciso ter as duas coisas. Às vezes, as pessoas não são um robô. Às vezes, uma dessas características estará mais proeminente, ou às vezes a pessoa está um pouco mais para baixo. Mas o importante é que quando cai, volte logo. Quando está lá em cima, se aproveite o máximo do que for possível. E isso é trabalho de gestão do dia a dia. Qual é o estilo de líder e de executivo que o mercado está demandando agora, né? Em 2024, já olhando para 2025? A gente tinha muito o perfil do gestor comando e controle, né? Sim. Olha, a ordem é essa, façam. E ficava cobrando. Agora tem umas gestões mais democráticas, né? Se ouve o que isso vai fazer, se chega a um consenso e aí vai monitorando. Que tipo de perfil tem que ser? Mas às vezes também gera uma execução democrática demais. Né? Algumas pessoas fazem, outras nem tanto, outras entendem de um outro jeito. Qual é o perfil de um líder para 2025? Bom, eu não quero dar a pior resposta de todas, que é a que depende. Cada empresa tem o seu modelo cultural. A cultura aqui é um elemento absolutamente relevante. Tem culturas que são mais democráticas e que nasceram numa lógica de ouvir a opinião das pessoas, e tem outras que já, com alguns anos de estrada, tentam se reinventar, algumas até se rasgando no meio para tentar achar um novo modelo de cultura. Empresas mais tradicionais que estão se aproximando, talvez, das mais inovadoras, as startups. Porque essas startups estão começando, lembra aquilo que nosso começo da conversa,
elas estão começando a acessar os profissionais importantes das tradicionais e levando. E às vezes não estão levando por mais dinheiro, estão levando para um outro ambiente. É por isso que eu ressalto a importância disso. Então, assim, de forma geral, lideranças que consigam trabalhar no modelo mais democrático é importante. Mas isto não quer dizer que não existe direcionamento de trabalho. Sempre gosto de classificar assim como... Vamos pensar em 2 grandes blocos, né? O que é o grande papel da liderança numa equipe é dizer o que tem que ser feito e por que tem que ser feito. O como tem que estar com as equipes. Então, evitar o comando e controle. Então, eu quero que tu faça esta caneca branca escrito desse jeito. Bom, eu estou matando a capacidade do sujeito de criar uma caneca. Agora, se eu digo que precisa ter e por que a gente quer ter, e agora tu estabelece com o time como fazer, poxa, eu estou te dando propósito de trabalho, tu sabe por que está fazendo isso, tu sabe o que tu tem que fazer, mas agora o como vai estar na tua mão de poder executar. Esse é o grande lance que eu acho que é onde as empresas mais demandarão os seus executivos de trabalhar e ter essa característica. Porque senão, no final, assim, se tem alguém que faz tudo e diz microgerencia, no limite a tua equipe ela não precisa ser muito boa, vamos combinar, né? Paulo, olha, foi uma das respostas mais didáticas que eu já ouvi aqui no Poder RS. Esse é um tema que eu trato muito, empreendedorismo. Eu acho que foi muito, muito didático. Já vou avisar aqui, meu pessoal das redes sociais, para isso virar um corte para a gente espalhar nas redes sociais aqui. Também eu entrevistei a secretária extraordinária de inovação do governo do Estado, a Lisiane Lemos, que trabalhou em grandes empresas, né? A Microsoft, o Google. E aí eu perguntei isso, né, sobre uma gestão democrática. A gente fala muito, né, tem aquela utopia da sala Google, né? Então tem pebolim, tem mesa de sinuca, dá para jogar videogame, dá para levar o cachorro no trabalho, dá para fazer um monte de coisa. Primeira coisa que ela disse, né, se trabalha muito na Microsoft, no Google, se trabalha muitas horas durante o dia. E, claro, tem diversos restaurantes, por exemplo, na sede das 2 empresas, né? Tu come muito bem, se alimenta muito bem, o teu lazer está muito próximo, mas também porque as empresas querem que tu praticamente viva dentro da empresa. Tu faça o teu lazer lá, né? Tu escolha um pouco o horário que vai trabalhar, mas as horas de trabalho são muito intensas e jornadas muito grandes, até porque nos Estados Unidos se ganha por hora trabalhada. Então, acho que a gente tem que parar de copiar um pouco o que os americanos fazem, os norte-americanos fazem, que é uma idealização, não é o que acontece na prática, né? Porque senão as empresas ficam colocando lá uma mesa de ping-pong, uma mesa de sinuca e achando que estão criando uma cultura atrativa, especialmente para os jovens. Não se trata disso. Não, com certeza não se trata disso. É bem legal que ela tenha trazido essa realidade dos fatos, porque nenhuma empresa vai fazer isso só para custar caro. Porque comida livre para todo mundo é muito caro. E é muito caro para a Google também. Isso está no livro Um Novo Jeito de Trabalhar, do Laszlo Bock, que é o ex-VP sênior de RH do Google. E ele conta isso lá. Então, fazem isso porque mantém as pessoas mais tempo lá, tornam o ambiente agradável, obviamente, com acesso a muita coisa, mas, claro, muitas horas de trabalho. Então, eu brinco assim, às vezes as pessoas pensam muito no Google, idealizam essa coisa do Google, mas não tem tanta noção do custo que é ser o Google. E o custo não é só o custo financeiro, é o custo processual, é o custo de como contratar bem pessoas, como reconhecer bem as pessoas. Ninguém vai ficar lá só porque a comida é gratuita. Claro que não. Elas vão ficar lá porque estão enxergando um ambiente fértil para se desenvolver lá dentro. E a empresa também, né? Ela oferece tudo isso para a pessoa ficar lá 10, 12, 14 horas. A ideia, eles têm isso muito forte e, invariavelmente, em algum nível, isso funcionou para a Google, dado que ela é uma empresa do fim dos anos 90. Pode fazer academia, pode ir no salão de beleza, pode que ela pode, inclusive, se quiser dormir lá. Desde que tu fique muito tempo e produza muito. Acho que o grande ponto ali é a produção, né? O quanto tu é capaz de entregar. E esse é um ponto super relevante que volta na questão que nós dissemos, que eu trouxe antes da escassez de recursos humanos, né? O quanto o nosso capital humano ele é desenvolvido o suficiente para a gente conseguir dar conta desses desafios. Vamos para a vida prática aqui no Rio Grande do Sul agora. Como é que foi a movimentação de executivos no nosso estado esse ano? Bom, o Rio Grande do Sul ele tem uma característica
sobretudo mais interior, mais industrial, né, obviamente, mas como naturalmente em qualquer economia, ao longo do tempo, tu vai migrando para partes mais de serviços. Então, assim, tem muita oportunidade que vem pela frente, assim, Orestes. Eu entendo que até nessa retomada toda do Estado, empresas que estão percebendo, e é isso que é importante ter a sinalização, assim, se a gente começa a ter um ambiente econômico mais adequado, retira um pouco os níveis de incerteza para investimento. Então, a gente nota lá pelo próprio escritório, começa um movimento mais forte, apesar das dificuldades, não é um ano ruim para a gente lá. Todos os setores estão falando um pouco isso, estão surpresos com esse ano, né? Que tinha tudo para ser um ano de prejuízos e não está sendo, pelo menos empatando a conta e muitos setores crescendo. Não, exatamente. Então, assim, quando a gente começa a perceber esse movimento, puxa, isso é super legal, né? Porque daí meio que todo mundo acaba não vou dizer motivando, mas tu gera um clima muito mais favorável para as empresas tomarem um pouquinho mais de risco, para tentar investir mais, mas como eu te disse, vai ter sempre esse desafio. Bom, eu preciso investir mais, eu quero mais coisas, mas eu preciso ter gente para fazer. E aí a disputa fica mais apertada. Não se faz nada sem gente qualificada. Não se faz nada sem gente e vai continuar assim por um bom tempo. Dá uma dica agora para quem está nos assistindo, para a gente encerrar a nossa entrevista. Quais são os setores mais aquecidos para o ano que vem? Invariavelmente, setor de tecnologia, né? Porque hoje, vamos combinar aqui, se o front do que eu entrego, né? Se aquele negócio que eu faço, ele é carona, ele é entrega de comida, ele é serviço financeiro, por trás daquilo ali é tecnologia, claro. Né? Então, invariavelmente, muita gente de tecnologia, muita gente de área de dados. Então, a massificação de dados, como é que eu tiro Leitura e análise de dados. Isso aí é fundamental. E a gente não tem profissionais que façam isso? Não tem. Eu sei de bancos aqui no Brasil que estão contratando profissionais de dados da Alemanha, porque não conseguem encontrar no nível que eles querem aqui no Brasil ainda. Então, se por um lado é ruim isso agora, olhando em termos de Brasil, por outro, é uma gigantesca oportunidade de quem está pensando, o que eu vou fazer da vida? Cara, dá uma pensada na área de dados, porque ali tem um terreno muito fértil para fazer carreira. Quais são os planos do Instituto para o ano que vem? Bom, o Instituto tem, fazendo um arrazoado de tudo que nós trouxemos aqui, Orestes, justamente esse pós a contratação. Como é que a gente vai criar modelos de incentivos que fazem as pessoas optar por ficar? Existe uma estrutura que é legal de trabalhar, existe uma liderança que está adequada para isso. Eu trabalho com pessoas que eu olho para o lado e admiro essas pessoas e isso é naturalmente motivador. A gente ajuda em todos esses pontos. A adequação de remuneração, os modelos remuneratórios estão adequados, não estão. O Instituto ele vem para tentar melhorar a estrutura dentro da organização depois que essas pessoas já entraram e como fazer com que elas optem por ficar. Obrigado pela tua presença aqui, Paulo Wallendorf, no Poder RS. A casa é tua, gostei bastante. Eu que agradeço, muito obrigado.